Contratado para o Brasileirão, Paulo Baia chegou sem muito holofote ao majestoso. O atacante, que tinha disputado a Série A2 do Paulistão pelo Primavera, foi uma aposta da diretoria alvinegra para o Campeonato Brasileiro. Paulo Baia fez sua estreia na quinta rodada no empate sem gols contra o Ceará. Depois voltou para o banco de reservas e foi a partir da 14ª rodada que o atacante começou a cair nas graças da torcida. Baia foi o principal responsável da primeira arrancada da Macaca na Série B. Fez o gol da vitória contra o Ituano, depois contra o Novo Horizontino e também foi fundamental no triunfo sobre o Avaí, que deixaram a Ponte numa situação mais tranquila no campeonato. Com a queda de rendimento, Paulo Baia foi perdendo espaço na equipe titular e após a chegada de Brigatti atuou menos de 90 minutos e todas as vezes saindo do banco de reservas. Sem muitas oportunidades com o novo treinador, Paulo Baia não estava nos planos da Macaca para o Paulistão e agora retorna a Indaiatuba para disputar a Série A2 pelo Primavera. O atacante deixa o Moisés Lucarelli com 2 gols marcados em 24 partidas. Quem também não permanece em Campinas para 2024 é Tales. O atacante não terá seu vínculo renovado e deixa a Ponte após 15 jogos e somente uma assistência. Por outro lado, quem pode permanecer na alvinegra é o Meia Elvis. A Macaca propôs um aumento salarial e deve contar com o jogador pela 3ª temporada consecutiva. Fora das 4 linhas, a situação da Ponte segue complicada. A Justiça do Trabalho condenou a Macaca a pagar o lateral direito Felipe Albuquerque e os volantes Neto Moura e Barreto por dívidas das passagens deles pelo Moisés Lucarelli. O valor somado das 3 ações ultrapassa R$800 mil e não cabe mais recurso. Os casos são similares, com ausência no pagamento de salários, direitos de imagem, férias, 13º e FGTS. Agora esses créditos serão habilitados ao plano especial de pagamento trabalhista do clube. Eu não entendi o que aconteceu com o Paulo Baia. Todas as vezes que eu vi o Paulo Baia em campo, ele acrescentava. Ele tem um chute forte, é um jogador que faz passes, marca gols, ele marcou 2 gols que ajudaram o time da Ponte aí nessa trajetória da Série B para permanecer na divisão para o ano que vem. E aí a Ponte decidiu não renovar o contrato dele. E mudou de treinador e era Cinco Pintado, continuou com o Brigatti. Os treinadores e o Felipe Moreira também, escalando ele como meia. Eu, olhando ele jogando, eu entendia o Paulo Baia como um meia atacante, né? E não um meia de armação. Sabe-se lá o que é que aconteceu, a gente não tem essa informação no chamado intramuros, né? No dia a dia. Mas, tem o certa feita... E tem o intraburros. Mas eu certa feita conversei com o Brigatti a respeito disso, sobre o Paulo Baia. O Paulo Baia falou, olha, ele tem que ter consciência daquilo que ele precisa fazer em campo. Ah, Batista, mas tem boi na linha aí, cara. Não é possível. Aqui não tem nenhum cego e aqui ninguém tem mais razão do que ninguém. A gente é palpiteiro aqui, mas quem assistiu Paulo Baia em pedaços da partida e a torcida, a gente tem lá o WhatsApp. Isso é o termômetro. Todo mundo questiona e ninguém entende. Por que esse cara não foi utilizado mais? E mais do que isso, pior do que isso, vai devolver o jogador sem nenhum tipo de justificativa plausível. Não é que vai devolver, é que o contrato venceu. E a Ponte não renovou. Como ele pertence ao Primavera, então, ele retorna ao seu clube de origem. Eu modifico, né? Nenhum esforço para ficar com o atleta, a não ser que o empresário pediu um caminhão de dinheiro, que eu não acredito. Não é isso. Então tem boi na linha nessa história. Eu acho que vale... mas o cara não tem significado. Tem sim. Nessa pobreza técnica. E a gente está levantando essa bola justamente pela pobreza técnica que tem o elenco. Quem que entende Igor Torres e... como é que chama o outro lá? Polvidiero. O Polvidiero. Ninguém consegue explicar. E os caras estão aí. Eu não consigo... Isso aí eu não consigo entender. Então mas a gente está levando também, né? Sem falar dos passados. De outras épocas, né? Mas vale. Mas jogava mais Chaporã, jogava mais que Paulo Baia? Então, desculpa, cara. Não dá para entender esse tipo de coisa. E aqui ninguém está afrontando nada, é porque nós estamos questionando a parte técnica.
Vou repetir, com essa pobreza técnica que apresentou, e me parece que será a projeção, como é que esse rapaz não pertence pelo menos ao grupo? Então vamos aguardar. Mas além disso, tem a história. Eu fiz essa pergunta agora para o Tigrão, lá nos Donos da Bola. Mais uma ação condenatória, né? Já 800 mil para pagar mais 3 jogadores. Não vai acabar nunca, Tigrão. Todo dia essa história. Isso daí atrapalha demais. Como é que administra um clube desse jeito, gente? É impossível, porque a Ponte está aí pegando, não sei nem se é à vista, os 2 milhões da venda do Eliel e ter o transfer ban de 275. Então ação Felipe Albuquerque, Neto Moura e o volante Barreto. Só para não deixar a informação completa. Pelo tempo... A Ponte foi condenada. Pelo tempo que esses jogadores atuaram, já não é inicial, né? Não é uma citação inicial, uma intimação inicial. Já é condenação, já é execução. Já não tem mais o que ser feito pelo tempo. Tem que pagar. Eu não tenho detalhes do processo. Estou dizendo, por alguma experiência que a gente tem nisso, que pelo tempo que faz que esses caras jogaram na Ponte, não é processo inicial. Já é processo que tem que ir lá e pagar, ou então tem penhora, né? Então não dá para administrar desse jeito. Eu vou falar um pouquinho do Paulo Baia também para encerrar, mas não dá, não é impossível, não vai dar para a Ponte sobreviver com cota da CBF, televisão, CBF/televisão, com um pouquinho assim de bilheteria, porque a maioria dos jogos fecha em vermelho, a Ponte paga para jogar, e um pouquinho de publicidade de camisa, mais um pouquinho de publicidade estática, mais uma vendinha de 2 milhões aqui, uma de 1.500 ali, não dá para tocar. A dívida é impagável, a enxurrada de ações trabalhistas que vem por aí, está aí, ó, mais uma, não é surpresa para ninguém, esse processo já existe. É que ele chega agora numa fase em que ou paga. Então não dá para fazer mágica. Ao que me consta, e eu tenho certeza disso, não tem uma maquininha lá no Moisés Lucarelli para rodar nota de 100 ou de 200. Não tem. Isso é ilegal. Tem que ser com o dinheiro que entra, receita contra a despesa. E a despesa é muito maior. Então, eu acabei de falar isso na Rádio Bandeirantes, eu acabei de dizer isso, agora há pouco no Nossa Área, que é apresentado todos os dias de segunda a sexta pelo CH. Aliás, muito bem, das 11h30 ao meio-dia, e a gente dá uma sintetizada, é meia horinha, tudo rapidinho, tudo objetivo. Até o Tigrão não tigra nesse programa. De jeito nenhum, só preenche com muita qualidade nos comentários. O Tigrão entra e dá uma pitada e encerra o assunto. E vocês já viram o Tigrão não tigrar? E eu nesse programa faço isso. É a versão não tigrosa do Tigrão. Então é o seguinte, falando sério, como diria Roberto Carlos, não dá para tocar desse jeito. A Ponte precisa de uma decisão maior. A Ponte precisa de uma revolução maior, de uma mudança de modelo. Não vai dar. Não dá. Vai ficar todo mundo louco, o torcedor vai infartar. Então o negócio é mais abrangente. O negócio é mais na esfera internacional, levantar investidores no Oriente Médio, na China. Esses caras estão com muito dinheiro para investir no futebol brasileiro. Agora, não adianta ficar aí reclamando. Outro dia eu usei essa expressão aqui. Ao invés de só chorar, vamos vender lenços para os outros chorões. E a Ponte tem marca, a Ponte tem tradição, a Ponte tem uma série de atributos que conferem a ela a possibilidade de ter uma negociação abrangente. Agora, para isso tem que ter desprendimento, para isso tem que ter desapego, para isso tem que ter amor ao clube, profissionalismo e trazer gente grande. Trazer gente grande, se é SAF ou se é um investidor misto, se é uma aquisição do padrão Red Bull Bragantino, não sei. Agora, ficar administrando essa situação desesperadora, ninguém consegue, ninguém é super-homem. Ninguém é super-homem, tem que ter desapego. E mostrar para o mundo dos investidores, especialmente nessas duas regiões do mundo que eu acabei de dizer agora, o que é a Ponte.
O que significa a ponte? A tradição, a vitrine, a possibilidade certa de retorno financeiro. Mas aí administrar com profissionalismo, né? Em cada área, um profissional gabaritado, especialista, empresa. Porque não dá. Agora são esses 3 jogadores. Quando a ponte espernear e transpirar sangue, vai lá e paga, ou faz um novo acordo. Aí vem mais 5, 6, 10. Não vai ter fim e não dá para montar time, e não dá para fazer campanha boa, e não dá para permanecer no Campeonato Paulista da Série A1, nem na Série B, dentro de um cenário como esse, gente. Chegou a hora de tomar uma decisão grande. E não de ficar aí apagando incêndio de grandes proporções com colher de sopa de água. A ponte está apagando um incêndio de grandes proporções jogando água de colher em colher. A colher é grande, é de sopa, vai e o incêndio subindo cada vez mais. Não dá, está provado que é impossível. Eu não estou aqui criticando ninguém. E nem estou aqui querendo caçar bruxas, eu estou fazendo a constatação do óbvio. Não dá, a ponte vai fechar as portas, tem que se tomar uma medida profissional urgente, botar na mão de especialista de contatos, cara que tem um relacionamento no mundo internacional do futebol. A ponte é um grande clube, tá assim de cara querendo enfiar um caminhão de dinheiro na ponte, mas tem que ir lá vender, bota a pastinha embaixo do braço, mas tem que dar na mão de quem tem o relacionamento. Desse jeito, apagando a labareda de 100 metros de altura, com uma colher de sopa de água quente, não vai dar. E quanto ao Paulo Baia, foi muito mal aproveitado, e eu espero que ele não vire um João Vitor, que para a ponte não prestava, e hoje é o jogador que é. A ponte já está em situação bastante adiantada para poder transferir todas as ações trabalhistas para uma única vara e um percentual do faturamento vai para o pagamento das ações trabalhistas. Vários clubes fizeram isso e tiveram muito êxito. Aqui na região, o Red Bull Bragantino, antes de ser vendido, era Bragantino. O Marco Chedi conseguiu a aprovação junto a um juiz do trabalho e todas as ações foram para uma única vara. O clube ficou redondo, por isso conseguiu negociar o CNPJ com a empresa Red Bull. É isso que a ponte está fazendo. Mas eu acho que a ação não pode estar já em fase de execução. Essas 3 ações não tem o que fazer. Exatamente. Porque isso aí já está em fase de condenação. Mas esse remédio... Não cabe recurso, a ponte vai ter que pagar, né? Mas então, esse remédio que você está propondo, me perdoe, é muito inteligente. E ele vai evitar que venha esse tipo de sufoco. Tem que pagar, tem 5 dias para pagar. Porque assim, ninguém no mundo vai fazer um investimento num clube que não sabe nem qual é a dívida e o que precisa pagar. Então é necessário você sedimentar. Essa medida é uma medida extremamente interessante, porque aí fica determinado um valor mensal baseado no faturamento. E aí esse valor tem que ser pago, já é retido pela Justiça do Trabalho. Inclusive as novas situações que elas precisam parar de acontecer. Que eu estou dizendo, é muito inteligente isso. Eu acho que esse é o caminho. Coloca tudo do passado dentro de uma vara percentual para fazer o transporte de dinheiro. O time não precisa deixar de sobreviver, continua trabalhando, continua fazendo futebol sem criar novas situações trabalhistas. Isso é muito importante. Senão, é um paliativo que não resolve o problema. Aí não tem tudo como aquilo tocar. Não que tem o como Tigrão tocar. falou. Não tem. E eu concordo 100%. Você tem que resolver o problema. Como é que você vai resolver o problema? Você tem que negociar o clube. Não tem jeito, gente. Se é SAF, se é venda, porque esse negócio de ficar com canequinha de leite apagando incêndio gigantesco não resolve nada. Olha, só uma correção, o Thiago Toledo está nos assistindo e muito obrigado, inclusive, obrigado, Thiago, pela informação. E ele mandou agora, para o Vinícius Abarca, que comanda a produção desse programa, essas 3 ações vão entrar sim
vão entrar sim nesse bolo? Nesse bojo, nessa renegociação. Nessa renegociação. Então, boa notícia, Thiago. É boa. Ótima notícia, porque muito bom. Eu imaginei, por estar em fase de condenação, que as 3 ações não entrariam. Então ele está dizendo, ele é assessor de imprensa da Ponte. Perfeito. Muito obrigado pela informação. É ótima a informação, porque não compromete com relação ao bloqueio de contas. Mas tem que fechar esse acordo na Justiça do Trabalho de forma oficial, Tiagão, o mais rápido possível. Chama Plano Especial de Pagamento. Então, é o recurso que está sendo utilizado, né? A ferramenta, melhor dizendo. Então, mas ela já está acertada na Justiça do Trabalho? Sim. Já está fechado? Então, canaliza para lá, vai aumentar. Quer dizer, o que acontece? Aumenta o percentual de investimento para pagamento, né? Não é nem investimento, o percentual que a Ponte tem que disponibilizar, porque à medida que o bolo que está negociado na Justiça vai crescendo, você vai tendo que aumentar esse valor, eu imagino isso. Ou vai ser um percentual fixo sobre o faturamento líquido do clube. Mas, Thiago, legal, é uma grande notícia, é importante demais isso. Porque se já vem com um prazo curtíssimo, ou paga, ou já tem que o juiz penhorando coisa da Ponte aí, e oficial de justiça chegando, não dá para administrar. O que nos preocupa mais? É que nós não conhecemos a profundidade do poço. Nem a Ponte conhece. Quantas outras ações virão? Ontem nós entrevistamos aqui o Guilherme dos Anjos. E ele falou aqui ao vivo, estava na França, em Lille. O que ele falou? Sim, está na justiça. O dele não, o dele está tudo certo, mas o do Hélio, do pai. Quanto tempo vai demorar para chegar a bronca do Hélio aí? Ah, mas o Hélio é amigo da casa, é ídolo da torcida, a gente sente e acerta. Quando é aqui, ó, aqui, ó, no órgão mais sensível do corpo humano, não tem muito amiguinho daí, isso aí, com esse barulhinho aí. Então, tomara que a Ponte encontre o seu caminho, mas a preocupação é gigantesca. E eu tento até me colocar no lugar de quem está tendo que segurar essa batata quente. É impossível, gente. É impossível. Não sobra cabeça para pensar em futebol. Perfeito. Você só pensa em oficial de justiça.